Olá, meus alunos do ensino médio da Escola Adrião do Vale Nuvens, em especial aos alunos do segundo ano do anexo Dom Leme. Hoje eu vou fazer uma introdução básica ao reino animal. Esse é o nosso novo conteúdo. Finalizamos aí o conteúdo sobre o reino das plantas de maneira básica também, porque a distância fica complicado ter aprofundamentos. Vocês vão encontrar esse assunto no livro de vocês, no capítulo 9, certo? Lá vai ter o tema Introdução ao Reino Animal e já vai começar trazendo um dos primeiros grupos, que são os poríferos, e depois o grupo dos quinidários. Então, falando aqui brevemente sobre esse grupo, né? São 5 reinos. Na sequência, reino Monera, reino dos fungos, reino dos protistas, reino das plantas e reino animal. Então é um reino formado por organismos com células eucariontes, né? São todos pluricelulares, ou seja, são formados por milhares de células. Tem um corpo aí formado por tecidos também. E vamos conhecer mais detalhes sobre esse grupo. Geralmente, todos se encontram como consumidores na cadeia alimentar, dependendo aí da base da cadeia alimentar, que são o grupo dos produtores. No caso de uma cadeia alimentar terrestre, esses produtores são as plantas, ou seja, pertencentes ao reino vegetal. Então são organismos aí multicelulares de nutrição heterótrofa, ou seja, que não produzem a sua própria energia, dependem dos produtores. Eles obtêm alimento geralmente por ingestão. Além disso, em seu ciclo de vida, a reprodução sexuada está presente, não é predominantemente a assexuada, e sim a reprodução sexuada. E o zigoto formado inicia o desenvolvimento embrionário. Então há a fecundação, geralmente há um gameta masculino que encontra um gameta feminino através da fecundação, e a célula resultante dessa fecundação é a célula ovo ou zigoto. Embora para cada grupo animal o desenvolvimento embrionário tenha suas especialidades, o processo ocorre segundo etapas comuns a todos os grupos. Se você der uma olhada lá no volume 1 desse livro, você vai tentar compreender os conceitos de embriologia que são muito importantes para o estudo dos animais. A fase comum a todos os animais, a fase comum embrionária, certo? Falando de desenvolvimento embrionário, porque esse tema é bastante complexo, certo? Agora vamos começar pela parte do desenvolvimento embrionário. A parte comum, a etapa mais comum, é a formação de uma blástula. Então, primeiramente, depois da formação do zigoto, aquela célula que foi fecundada, que é o zigoto, ela vai sofrer várias segmentações por mitoses, ou seja, várias divisões celulares, multiplicações celulares. E as primeiras células resultantes dessa multiplicação celular, depois da mórula, né, em alguns organismos, é a blástula. Como vocês podem observar aqui, esse conjunto celular, um emaranhado de células, já formando uma espécie de tecido com células justapostas. Aqui você observa o resquício do polo animal e também do polo vegetativo, que vem ainda do zigoto. Em seguida ocorre a outra fase, que é a gastrulação, que é um processo presente em todos os animais, com exceção apenas dos poríferos, que são os primeiros organismos, os mais simples, né? Os primeiros animais, que são os espongiários. Então, após a blástula, há a diferenciação celular para a gástrula. Então, observe aqui que ocorre uma invaginação desse tecido aqui, ou para dentro da blastocele, que a blastocele é uma espécie, como se fosse um local oco, uma cavidade, e durante a formação da gástrula ocorre primeiramente uma invaginação desse tecido. O que é isso? Uma dobra. Ele vai se dobrando até formar
duas camadas celulares. Essas duas camadas celulares, vamos dizer que sejam os dois folhetos embrionários, que são classificados como ectoderme, aqui ó, e endoderme. Então, a ectoderme é o folheto celular, é o folheto embrionário externo, e a endoderme é o folheto embrionário interno. A estrutura interna, vamos dizer que uma cavidade interna dessa gástrula que está formada é chamada de arquêntero, certo? É como se fosse uma espécie de intestino primitivo, se fosse um sistema digestório primitivo. Nós temos uma cavidade de entrada aqui denominada de blastóporo, certo? A palavra blasto significa jovem, está relacionada a estruturas celulares jovens com alto poder de diferenciação. Entre os 5 reinos dos seres vivos, o reino animal é o que apresenta o maior número de espécies conhecidas. No entanto, o estudo dessa diversidade está sempre revelando aos cientistas novas espécies e relações evolutivas até então desconhecidas entre grupos. Por isso, a classificação dos animais, assim como a dos demais grupos de seres vivos, está sofrendo mudanças, muitas mudanças, e novas propostas de classificação, de agrupamento vão surgindo nesse meio científico. Como eu sempre digo, na ciência há muitas perguntas para poucas respostas, mas as respostas que obtemos são bastante satisfatórias e já temos grandes inventos e conquistas com essas poucas respostas. Informalmente, no meio, digamos que não tão científico, os animais podem ser separados em 2 grupos, o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que têm vértebras, que têm coluna vertebral, são representados por peixes, por anfíbios, por répteis, aves e mamíferos. Então essas são chamadas 5 classes de vertebrados. Lembra aí, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O que esses animais têm em comum? Tem coluna vertebral, tem vértebra, tem aqueles ossos formando as vértebras. Geralmente tem uma cabeça separada do tórax, né? Enfim, são animais que têm um sistema nervoso completo, ou seja, cordados, né? E os invertebrados são os que não têm vértebras, representados por um grupo muito grande, muito diverso, que inclui os insetos. Os insetos não têm vértebras, né? Os anelídeos, os crustáceos e muitos outros. Eu vou apresentar para vocês aqui um cladograma que apresenta a hipótese da criação, da filogenia para alguns filos, lembrando que filo é divisão, né, para alguns filos do reino dos animais. Lembrem que cladogramas são as divisões que apresentam ao longo das formações, da criação de novas espécies, então para um determinado grupo. Falando aqui do reino animal, essa parte de cima do cladograma que eu estou com a seta percorrendo representa os organismos existentes atualmente. Qualquer nó de baixo, como por exemplo esse nó que divide o molusco e anelídeos, formam organismos que não existem mais, são os descendentes, aliás, são os ancestrais. A parte do topo são os descendentes e a parte mais de baixo, mais embaixo aqui do cladograma, são os ancestrais. Cada nó desse é uma divisão, é como se um ancestral tivesse sofrido uma mutação e tivesse dado origem a novas espécies. As espécies que surgiram a partir daqui podem herdar características dessa espécie que não existe mais. Então, ó, digamos que aqui existia um organismo bem aqui no início, há milhões de anos atrás ou bilhões de anos atrás, existia um organismo que já tinha essa característica de multicelularidade, ou seja, já possuía tecidos, aliás, já possuía um agrupamento celular formado por várias células. Esse organismo não existe mais, é claro, mas ele deu origem a outras espécies. Então, aqui nesse espaço formaram-se novas espécies. Uma delas sem tecidos, que evoluiu para quem? Para os poríferos atuais, certo? Outra delas com tecidos. E essas
que tiveram tecidos evoluíram para todos os organismos atuais formados por tecidos e órgãos com um corpo mais completo, como os quinidários, os platelmintos, os nematóides, os moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e chordata ou cordata. Então esses organismos aqui são os do topo. O que é que eles têm em comum? A formação de tecidos. O que é que os poríferos não têm? Tecidos também. Não tem tecidos. E a espécie humana está em qual desses grupos aqui? No filo dos cordados, né? Aqueles que têm coluna vertebral, que tem um sistema nervoso, que são... mas aqui tem uma representação de um sapo. Sim, mas o sapo tem sistema de... é um vertebrado, né? Pertencente ao grupo dos anfíbios. Então são daquelas 5 classes de vertebrados. Pertencente a 5 classes de vertebrados. A espécie humana está exatamente aqui. Então, de todos esses organismos, a espécie humana está mais próxima de quem? Dos animais que estão no grupo dos cordados. É o cachorro, é o gato, é o porco, é o peixe. Embora o peixe seja totalmente diferente, mas está no mesmo grupo dos cordados, por ter coluna vertebral, por ter sistema nervoso completo, certo? Os demais são um pouco mais diferenciados, mas o que tem em comum é a presença de células, a presença de órgãos e a formação de tecidos. Então o primeiro desses grupos, como eu citei, que é digamos que o mais primitivo, eu não sei se dá para vocês captarem, é um som aí, é o meu vizinho que ligou o som aqui, deve estar captando aí. Mas acho que não vai atrapalhar não, né? Então o primeiro desses grupos são os poríferos. O mais primitivo aqui, ó, como vocês podem observar. Os poríferos, também conhecido como filoporifera, são organismos representados pelas esponjas. São os mais simples, né? Geralmente animais aquáticos, formados por espécies de animais conhecidas como as esponjas, como eu citei. Esse grupo apresenta grande diversidade de formas e cores, podem ser encontradas isoladas ou também formando colônias. Veja alguns exemplos aí, né? Ó, essa imagem aqui. Esse aqui atinge mais ou menos... alguns deles podem atingir meio metro, 1 metro. Comparado aqui com o mergulhador. Então dá pra ver que é uma esponja grande. Eu vou mostrar para vocês a estrutura interna de uma esponja. E no detalhe os coanócitos. Certo? Então aqui é a estrutura interna. Essa esponja ela é formada por uma camada de células. E por entre essas células há a presença de poros por onde a água passa, por onde a água entra. A água entra por esses poros, é filtrada. As estruturas alimentares é absorvida e sai por essa cavidade aqui de cima chamada de ósculo. Então essa estrutura por onde a água sai é chamada de ósculo, certo? A água entra pelos poros, também conhecido como ósteos, e sai pelo ósculo. Então vejam o caminho que a água percorre, sempre dos poros em direção ao ósculo. As esponjas têm células especiais, chamadas de coanócitos. São as células que absorvem, digamos que, o material em suspensão da água, os sais minerais, enfim, as substâncias nutritivas pelo qual a esponja vai digamos que se alimentar, vamos dizer assim, obter sua energia. Através de batimentos, ela tem uma espécie de flagelo. Através de batimento desses flagelos, a água vai percorrendo em direção ao ósculo, a saída. O centro dessa esponja é chamado de átrio ou espongiocele. Então é uma cavidade da esponja. Há ainda células que formam, digamos que, a sustentação, estruturas que formam a sustentação e dão o formato dessa esponja, que são as espículas, né? É como se fosse um material que formasse aí o esqueleto dessas esponjas. Bom, eu encerro a minha aula por hoje aqui. Já estamos aí com pegando os 15 minutos. Então vou encerrar por aqui. Na próxima aula, se der tempo, eu darei continuidade, porque nós estamos nos aproximando também da avaliação de vocês. Até a próxima, fiquem com Deus.